Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela 99.9 Universitária FM, também pela 820 AM, a nossa rádio universitária Paulo Freire. São 11 horas e 6 minutinhos desta sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, está acabando o ano, ainda bem. Começa agora ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala sempre o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Fora da Curva também já está sendo transmitido por streaming, né, pela internet aqui do estúdio, pelo endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E hoje a gente pergunta por que censuram as artes. A ditadura nunca acabou, principalmente para os moradores das periferias, para a população negra, para a população pobre do Brasil. Então a gente nem pode afirmar que os tempos fascistas estão voltando, porque em grande medida eles nunca nos deixaram. Mas em relação à produção de arte no país, será que a gente pode dizer que a ditadura e a censura voltaram? O cenário é de extinção do Ministério da Cultura, de peças teatrais e exposições canceladas, censura em edital da Ancine, né, a obras com temáticas LGBT, declarações estapafúrdias de integrantes do governo, como a do novo presidente da Fundação Nacional das Artes, né, a Funarte, que associou loucamente o rock ao aborto e outras cositas mais. Esse desrespeito extremo com a classe artística, não tem nem nome para dar, é mais que extremo. Não dá para esquecer, né, o diretor da mesma Funarte, o diretor de artes cênicas, que ofendeu a atriz premiadíssima, dispensa comentários, né, Fernanda Montenegro, chamando-a de, abre aspas, sórdida. Esta semana o roteiro de horror que se transformou o Brasil produziu outra bestialidade, com a Agência Nacional de Cinema, Ancine, retirando cartazes de filmes brasileiros da sua sede no Rio de Janeiro, também do site da instituição, o que levou até uma campanha, né, nas redes sociais, que as pessoas postavam imagens de cartazes, né, de filmes nacionais. Sem falar no corte extremo ao financiamento de cultura no Brasil, aos mesmos moldes, né, do que tem acontecido nas áreas de educação e saúde. A gente tem falado tanto isso aqui no programa. Em abril agora desse ano, 2019, o governo federal reduziu drasticamente a possibilidade de patrocínio às artes, né, por empresas, cortando de 60 milhões para 1 milhão, né, o teto de captação de recursos da Lei Rouanet. É por essas e outras que o Fora da Curva de hoje discute sobre esses porquês da censura às artes no Brasil. E a gente convidou aqui para o estúdio uma equipe Rochedo, tá faltando um, já chega, mas já presente, e agradeço bastante a presença de vocês. Luciana Veras, muito bom dia, repórter especial da revista Continente e porta-estandarte aqui da bandeira também. Bom dia, Adriana, Butini, Moa, bom dia a todo mundo que está aqui no estúdio, bom dia quem está vendo e ouvindo a gente no Fora da Curva. Realmente eu estou com uma bandeira aqui, que é uma bandeira que eu mandei fazer com grandes amigos, a partir de uma arte idealizada por Juliana Calheiros, designer da Resistência, que mora em São Paulo. É uma bandeira que tem escrito Resistimos, para quem não está vendo. Com as cores do Acho é Pouco. Isso, com as cores do Acho é Pouco, um bloco comunista, desde 1977, um bloco de esquerda, um bloco que está aí contra essa ditadura que nunca acabou, de uma certa forma, como você falou. E gostaria só de dizer que sou repórter especial da revista Continente, como a Adriana pontuou, e a revista vem praticando um jornalismo combativo, porque, assim como as artes, o jornalismo também está sob ataque. A gente tem hoje, sim, na presidência da República, um cidadão que mente, e ao mentir, fazer uso da mentira ou da pós-verdade, ele simplesmente busca demolir tudo aquilo que nós jornalistas crescemos ouvindo, né? A importância da veracidade dos fatos, a importância de você ser fiel ao que você ouve, ao que você apura. Então a gente está vivendo hoje um tempo muito obscuro e crítico contra as artes, contra o pensamento crítico, contra o jornalismo, mas temos resistência e estamos num enclave de resistência aqui no Fora da Curva. Então sempre. É muito bom estar aqui. Obrigada, valeu, Luli. Também conosco, meu colega, desde sempre, Marcos Butini, que é professor do curso de cinema da UFPE e autor do livro História do Cinema de Animação em Pernambuco. Muito bem-vindo, Marco Butini. Bom dia, Adri. Bom dia, Moa. Bom dia, Lu. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, pela primeira vez no Fora da Curva. E, é mesmo, estreando o batismo. Primeira vez, Vamos ver se eu volto, né? Então, eu como professor da Universidade Federal, né, do curso de cinema, eu acho que assim, eu sou atacado pelo desmonte da cultura de dois lados, né? Primeiro, a questão da educação, isso, que a gente vem sentindo cortes e, enfim, questão de bolsa. Isso não é desse governo, já vem do governo Temer, né? Isso. E então, o sucateamento da Universidade Federal, que é uma realidade.
E como professor de cinema, tem a questão do que está acontecendo com o cinema brasileiro, né? Que a gente vinha num crescente, principalmente aqui em Pernambuco. Ainda está no crescente, porque eu acho que a gente ainda está no rastro de taxa, né? O que veio ainda, o dinheiro que está sendo usado hoje veio de editais passados, mas parou. Fucultura faz 2 anos que não tem, vai ter agora, mas sem o apoio da Ancine, sem o apoio do Fundo Setorial. Tem o apoio do governo federal. Né? Exatamente. Aí foram 15 milhões a menos, né? Então a gente vê uma realidade de dificuldades. Se a coisa não mudar, a gente vai ter um período meio bem complicado, né? Bem-vindo. Ok, obrigado. Conosco também Moacir dos Anjos, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, curador de arte, dirigiu o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, Mamãe, aqui no Recife. Bem-vindo de volta. Obrigado, Adriana. Bom dia, Luli, Butini, todos os ouvintes. Prazer estar aqui de novo, discutindo questões tão importantes para a sociedade, para a vida que a gente vive, para o tipo de sociedade que a gente quer construir no país. E eu acho que esse é um tema de extrema relevância, porque dá para articular várias coisas, não só no campo das artes e da cultura, mas falar um pouco do que está acontecendo nesse país. O desmonte generalizado, institucional generalizado está ocorrendo no Brasil. Eu acho que não só no campo das artes, mas no campo, como o Luli falou, no campo do jornalismo, no campo na universidade, né? E não é à toa que todos esses espaços de reflexão, de crítica, né, de pensamento crítico sobre o país, sobre o tempo que a gente está vivendo, estão sendo atacados nesse momento. Eu acho fundamental que a gente discuta um pouco aqui razões disso e possíveis formas de resistência a esse processo. Vamos lá, o objetivo é esse. Gente, eu queria já começar essa primeira rodada. Sim, a gente também está aguardando, né, esse Butini. Butini garantiu que ele chega. Rafael Buda, que é produtor cultural e vice-presidente da Associação Brasileira do Cinema de Animação Seccional aqui de Pernambuco. Daqui a pouco teremos a presença de Buda Rafael aqui no programa. Gente, eu queria começar essa primeira rodada, né, de conversas. Vocês já anteciparam, né, falando um pouco desse ataque em áreas diversas, né, que a gente vem sofrendo, notadamente desde 2016, né, com o golpe contra a ex-presidenta Dilma. Mas eu queria que a gente avançasse um pouquinho conversando sobre hoje, atualmente, né? Como é que a gente pode materializar a situação da produção cultural, produção artística aqui no Brasil? Butini já deu uma palhinha a respeito dos financiamentos, né, que vem caindo drasticamente. A gente está usando o restinho dos últimos recursos, né? Como é que vocês estão vendo, como é que a classe artística hoje está conseguindo, se é que está conseguindo, produzir cultura? Quem quer começar, Moa? Pode ser. Bom, acho que tem várias coisas aí envolvidas, né? Várias formas de ataque a essa produção artística, várias formas de asfixia essa produção. Algumas são diretas com esses ataques, até mesmo físicos, né? As exposições, a mostra de cinema, a tentativa de silenciamento. As declarações, né? Essas declarações estapafúrdias, né? Desses novos membros aí do Ministério da Cultura, da Funarte especialmente, né, que nomes que nós nunca ouvimos falar, que espero que logo deixemos de ouvir falar novamente, que porque assim seja. Que assim seja. Do MINC não, né, amor? Do que hoje é uma secretaria especial de cultura. Do MINC não, né? A Secretaria Especial de Cultura já foi uma tentativa de diminuir o lugar da cultura e da arte no país, né, mas com pessoas que dizem, como você falou, fazem essas declarações estapafúrdias, como o cara que é nomeado para a Fundação Palmares diz que não existe racismo no Brasil. Enfim, são tantas. O presidente da Funarte diz que o rock leva ao satanismo, coisas assim do arco da velha. Mas há outras formas também de asfixia da produção artística, que são justamente do desmonte institucional, né? Quando você acaba com os editais, quando você restringe os editais a determinados censura, né? Grupos sociais, censura, bloqueando o acesso deles a outros grupos. Isso se dá de forma, às vezes, direta, às vezes de forma sutis, como, por exemplo, nos editais do Centro Cultural Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, onde agora existe explicitamente lugares lá para você preencher nos formulários, dizendo se seu trabalho tem questões artísticas, religiosas, e tal, que tipo de questões você quer abordar. Nunca antes visto na história do Brasil, né? É um filtro, né, ideológico que claramente exclui determinadas manifestações legítimas da sociedade naqueles editais. Então, há todo uma asfixia. Mas a gente pode falar mais detalhadamente isso depois, quando outras pessoas também se manifestarem. Mas tem um aspecto que eu quero
precisar aqui, Adriana, é que não dá para desvincular, como muitas vezes fazem, né, esses aspectos culturais desse governo Bolsonaro, né, dos seus aspectos econômicos. Sem dúvida. Né, essa dimensão da censura, do ataque à cultura, do ataque às artes, da agenda econômica que o país está, ultraliberal, né, que está sendo implementada no país. Porque justamente, como eu disse, nesses espaços das artes, da cultura, da universidade, do jornalismo, se concentra ainda um restante de pensamento crítico sobre o país. Né? E na medida em que essas medidas ultraliberais, né, atingem fortemente camadas da sociedade, destituindo elas de direitos, né, asfixiando sua possibilidade de vida em última instância, né, é claramente funcional para esse programa de desmonte, né, econômico dos direitos sociais, que esses espaços de crítica, de reverberação crítica da sociedade, né, sejam também sufocados. Então, são programas, não há nada dissociado, não há nada por acaso. Eu acho que faz parte de um programa articulado de transformação radical da sociedade brasileira rumo a uma sociedade muito mais excludente e violenta em relação ao que já temos hoje em dia. Sem dúvida. Luli? Bom, falar depois de Moacir é sempre um desafio, né? Mas o que eu posso dizer é algo que já se percebe, né? Em agosto a gente publicou na edição número 224 da Continente, essa capa linda homenageando o centenário de Jackson Dom Pandeiro, que se fosse vivo, eu acho que também estaria na mira desse bolsonarismo. A gente publicou um dossiê escrito por mim e por Olivia Mindelo, editora da Continente Online, sobre o desmonte da cultura. É com tristeza que eu digo que esse dossiê, super completo, com mais de 20 páginas, já está desatualizado, porque naquela época, em julho, quando a gente estava fechando a edição de agosto, a gente já sabia que as coisas estavam acontecendo num ritmo galopante, num ritmo que existe porque ele faz parte de uma estratégia desse governo ultradireita, não é nada aleatório. É como o próprio filósofo Vladimir Safatli nos disse numa entrevista que a gente publicou em outubro. Não tem nada fora do lugar. Nisso tudo existe uma coordenação muito bem orquestrada e organizada e pensada. Exatamente. Então, a pergunta que eu faço é: a quem interessa você atacar um setor que está aqui? Aí eu vou filar da própria matéria que eu escrevi. Um setor que movimenta em torno de 25 bilhões de valor adicionado ao PIB, que cresce 9% nos últimos anos. Esses dados foram dados pela Ancine em julho desse ano. São dados oficiais, né? Dados oficiais. A quem interessa é você atacar o cinema num ano em que, pela primeira vez, nunca antes na história desse país, como diria o ex-presidente Lula, livre. A quem interessa atacar o cinema que deu 2 prêmios inéditos para o Brasil. Prêmio do júri para Bacurau, de Cláudio Mendonça Filho e Juliano Dornelles, empate com outro filme, em Cannes. O prêmio da Ancertan Regard para A Vida Invisível, de Carinha Nus. Interessa porque esse governo percebe a arte como um espaço de importância simbólica, um espaço em que nós, cidadãos e cidadãs, podemos articular, como você disse, sonhos, aspirações, pensamentos, desejos, de como camadas da população que aqui esse governo não interessa ver representada, podem sim legitimar seus discursos. Inclusive, Lula, falasse da situação do cinema, especificamente. Tu estiveste no Festival de Brasília, né? Cobriste. Eu queria que tu lembraste aos ouvintes do que aconteceu no festival. Bem, o que aconteceu no festival é o seguinte: o Festival de Brasília desse ano era algo que estava sendo esperado com muita ansiedade, diria, porque era o primeiro festival sob o governo bolsonarista e havia um certo temor. E o que eu posso dizer é que aconteceu esse ano lá, além de uma grande movimentação e de união das mulheres presentes no festival, que reivindicaram não só espaços, enfim, nas comissões de seleção, na curadoria, mas um espaço em que as mulheres se pudessem ouvir. Então, desde já também mando um beijo e um abraço para as mulheres da Manifesta, que produziram um documento que foi lido lá na premiação. Mas foi um festival em que houve, logo na abertura, uma tentativa de censura. Um ator do Distrito Federal subiu para ler uma carta que era mais endereçada ao governo do Distrito Federal, que, como todos os governos do Estado, está sofrendo com editais que não existem mais, que não foram lançados. E essa leitura foi silenciada, cortaram o microfone. Isso na abertura do Festival de Brasília. Durante a semana, um homem, que era coordenador do festival, tentou silenciar uma realizadora e 2 personagens de um documentário chamado O Tempo que Resta, que era um filme sobre 2 mulheres ativistas na Amazônia que são ameaçadas de morte. Porque esse é um outro fronte onde essa guerra diária também se desenrola, né? O fronte da luta pela terra, da Amazônia, que está pegando fogo, a gente sabe. E esse homem, ao receber de parte da plateia cala a boca, deixa as mulheres falar, partiu para cima de 2 mulheres que estavam lá, 2 realizadoras, chamando elas de expletivos que não merecem ser repetidos aqui. Só que
Isso foi recebido na hora, assim, com uma certa agonia, mas depois foi rebatido com força, porque é essa forma que a gente está encontrando também para resistir. Sim. Certo? O contradiscurso. O contradiscurso. A gente sabe como todos os lugares são de disputa, todas as narrativas estão em disputa. Existe uma narrativa em curso, é que diz que o cinema brasileiro não presta para nada, é a que, por exemplo, coloca assento no Conselho Nacional de Cinema para a Associação de Distribuidores Norte-Americanas. A quem interessa isso? Inacreditável. Né? Inacreditável. Se a gente tem, Adriana, hoje um cinema que é pujante, que é diverso, que é plural, fruto das políticas públicas que foram implementadas a partir de 2003, na primeira gestão do governo Lula, com Gilberto Gil à frente do Ministério, editais de descentralização, editais da Petrobras e do BNDES, que hoje não mais existem, porque o presidente acha que a Petrobras era uma estatal, enfim, que dava dinheiro para produções comunistas. Então, a gente vê uma tentativa articulada de desmonte no cinema que faz com que muita gente que passou os últimos 10 anos produzindo não vá produzir nada no ano que vem. É aí que também acho que vai entrar a criatividade e os espaços de resistência, de força, de união, para que possa se manter essa produção e evitar que a gente caia em algo que se vislumbrou em 1990, quando Fernando Collor assumiu o governo e extinguiu a Embrafilme. E a gente passou 4 anos à míngua no cinema. Então, é um desafio, mas resistirmos, né? Que será que se destina, como diria a canção. Butini, tu falando em produções, além de ser professor, você também produz cinema, de animação, faz. Como é que está a situação? Vocês estão conseguindo produzir? Vocês estão sentindo também censura, além da falta de recursos? Sim, eu queria, antes de falar sobre a animação, eu queria colocar umas palavras do ex-ministro Juca Ferreira, que disse que a cultura da Liga é a cidadania, né? E aí a cultura, ela precisa... Então, dá uma tristeza a gente falar desses nomes, né? Gilberto Juca Ferreira, a gente vê hoje. Eu nem sei mais o nome dele, como a gente estava comentando com esse programa. É tanto nome novo, de gente que aparece do nada. A gente lembra que foi Gilberto Gil, chega a dar uma dor no coração. Então, a cultura, ela tem que representar, ela tem que ser diversa, ela tem que ser plural, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode destacar aqui, sem querer ser contra nenhuma religião nem nada, mas é a questão da evangelização da cultura, entendeu? Porque eu acho que assim, como o Bolsonaro foi eleito por uma parte de evangélicos que tem um pensamento radical, eu acho que ele tenta, através da cultura, mostrar serviço para esse pessoal, sabe? E trazer... Sim, dar o retorno, né? E cortar o que eles não aceitam, né? Então, voltando à sua pergunta, a questão da animação... A animação, assim como o audiovisual brasileiro, ele veio crescendo muito. A gente, em 2017, a gente fez 100 anos de animação brasileira. E uma frase que foi repetida muito é que em 10 anos, nos últimos 10 anos, a gente produziu muito mais do que nos 90 anos anteriores. Né? E se deve a vários... Só tu fizeste quantos filmes de animação? Não, eu faço pouco. Porque eu tô Faço pouco, assim, 50? Não, eu faço pouco. Eu lanço mais ou menos de 3, 4 anos. É porque eu também tenho a questão da academia. Mas, enfim... a gente vem crescendo muito por causa de editais, por causa da lei da TV paga, que exige que tenha uma porcentagem de programas... A cota nacional, né? A cota e tal. Enfim, a animação brasileira, hoje, ela é exportada para a América Latina toda. A gente tem... É um produto rentável, né? Para usar as expressões tão caras, né? A gente cresceu vendo o quê? A gente cresceu vendo... produtos americanos. Hanna-Barbera, Pernalonga, Walt Disney, talvez produtos japoneses também, né? Algumas pessoas com Dragon Ball, essas coisas. Hoje as crianças, os nossos filhos crescem vendo produtos nacionais também. Então, muita gente não sabe, mas o Irmão de Jorel é nacional, Historietas Assombradas. Show da Luna. O Mundo Bita, que é um fenômeno, daqui, né? Feito nos coelhos aqui. Então, a gente tá criando, na verdade, propriedade intelectual. E eu acho que isso vale muito mais, talvez, do que simplesmente a questão econômica. E com o desmonte que está sendo feito, a gente está passando de produtor de uma propriedade intelectual para mão de obra barata, que é o que acontece, por exemplo, com China, Índia, Coreia. Aí, Butini. Não, assim, esses países, eles produzem muita animação, mas é tudo para fora. Sim. É tipo os Estados Unidos contrata os animadores chineses para fazer filme lá porque é muito mais barato. Então, não é um filme produção chinês. Industrial mesmo. É um filme americano. E a gente tá virando isso. Entendi. Prestador de serviço. Se a gente não tiver editais que colaborem, né, para a gente fazer um produto daqui, com a cara da gente, com as questões da gente, a gente vai virar isso, mão de obra barata para o mercado externo, entendeu? Gente, chegou agora Rafael Buda, bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos, tudo bom? Prazer estar aqui. Rafael, produtor cultural, né, e vice-presidente da Associação Brasileira de Cinema e de Animação de Pernambuco. A gente estava conversando nesse momento sobre a situação hoje. Como é que tá? Vocês estão fazendo filme? Tá conseguindo fazer? Olha, muito do que está sendo produzido agora é fruto de editais passados, né? Então, de fato, desde que entrou o ano de 2019, a cadeia produtiva do audiovisual vem sofrendo bastante, né? Não só pela falta de investimentos, né, atuais de editais, como também de pagamentos, inclusive, de parcelas anteriores. Né? Então, de fato, isso vem sendo pauta de vários debates nossos e que, de fato, é hoje um dos centros, né, das questões que tanto a BCA como outras entidades, né, como a BD, como o FEPEC, vem debatendo ao longo do ano para a gente ver como superar esse problema e como buscar novas estratégias nesse novo arranjo nacional, né? Quero até uma pergunta que eu ia fazer a vocês, e eu vou associar aqui com já tem várias participações de ouvintes, vou associar com a pergunta, com um questionamento de Adriano, que eu acho que a gente pode responder, e já na Lambuja falar sobre e agora, né? O que é que a gente pode fazer? Vaquinha, crowdfunding, judicialização, a gente está vendo várias ações, inclusive, né? O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou, né, com ação para... quando essa suspeição, né, de um edital da Ancine, enfim. E aí, Adriano Bezerra, que é um ouvinte sempre presente aqui no Fora da Curva, ele diz o seguinte: sobre as artes, diz Adriano, cabe aos organizadores, né, aos produtores, irem atrás de patrocínio privado. E aos prefeitos cabe não censurar, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? Ele fala a questão daquele livro da HQ, né, com temática LGBT. Vamos responder nessa rodada aí, Adriano, esclarecer, de repente, algumas situações. Moacir, o que é que cabe às pessoas? É ir atrás de patrocínio privado ou há muita coisa além a ser feita? Olha, eu acho que há várias formas de resistir a isso, né? E resistências, como você falou no começo do programa, né? Resistências existem desde sempre porque as desigualdades, as violências da sociedade brasileira existem desde sempre. E nunca foram superadas, curadas ou sanadas. A contento, para parte da população permanecem sendo constantemente violentadas, mesmo inclusive durante os governos mais progressistas, que não conseguem absorver essas parcelas da população. Então, essa resistência sempre existe, estão sendo cada vez mais importantes nesse momento. E, realmente, se você olhar para o que está sendo feito em termos de cultura periférica, o que está acontecendo nos diversos lugares do Brasil, independentemente dos apoios oficiais, né, isso é muito importante, isso é uma esperança de que a cultura e a arte vai resistir apesar de tudo. Porém, isso não implica que nós devamos desistir do direito de acesso a esses canais institucionais. É constitucional, inclusive, constitucional, que foram construídos a muito custo durante as últimas décadas, dos anos 80 para cá, e é um direito do cidadão brasileiro, do produtor, do artista brasileiro, ter acesso a esses recursos constitucionais para apresentar e desenvolver seus trabalhos. Não se larga a mão de um direito. Então, luta para permanência e para novos direitos. Todo espaço de representação é um espaço de disputa. Nós aqui, nesse momento, estamos participando dessa disputa de narrativas, como o Luli falou, né, de formas de representar esse país. Então, é importante que os diversos segmentos do país tenham direito a essa representação, tenham direito a narrar a sua história, a história do país, a história do mundo, a partir de seus pontos de vista. Isso não pode ser restrito a um grupo específico da população em detrimento de vários outros. Mas eu queria aproveitar, Adriano, para lembrar que a gente está falando muito desses ataques, né? E é importante lembrar o que o passado nos ensina também, o passado do Brasil, né? Estava recentemente relendo um texto do Robert Schwartz, né? Grande crítico cultural, sobre justamente esse período 64, 69 no Brasil, né? Logo após o começo da ditadura. Enquanto ele aponta um descolamento muito grande no tipo da repressão política que houve já em 64, com desmonte com ataque à universidade, com ataque a jornais, com ataque à cassação de políticos, etc. Mas que, mesmo depois de 64, houve uma grande efervescência cultural e artística no país. Fruto daquela formação de toda uma geração pré-64 na universidade, nos centros populares de culturas, que gerou uma efervescência cultural que permanece mesmo depois do golpe, né? E não é à toa que ali você tem o tropicalismo, você tem o teatro oficina, você tem uma série, tem o cinema, quer dizer, tem Glauber Rocha com seu grande Terra em Transe e tudo. Você tem
pujança, né? Isso vai Portugal. criando uma contradição ali entre esse arroxo político Sim. e essa efervescência cultural e artística que só se resolve, entre aspas, né, com a edição do AI-5. Isso. Quando aí sim é um fechamento na área da censura explícita, né, na área da cultura. E eu acho que não é à toa, então, que essa ideia desse AI-5, algo parecido ao AI-5, volte a circular na sociedade, né, de uma Com maneira... força, né? Com força, de uma maneira explícita, Sim. inclusive, como também não só para atacar possíveis manifestações populares nas ruas, mas também como uma forma de calar definitivamente todas essas manifestações artísticas Sim, que estão sem dúvida. ainda articulando críticas a partir de diversas áreas, cinema, artes visuais, música, etc., a essa situação que nós vivemos hoje em dia. Luciana, tu tá imersa completamente, né? Há já tantos anos no mundo das artes, da cultura aqui no Brasil. Como é que você tá vendo a reação de quem faz arte, de quem consome também, né? É um pouco como o Moa disse, existe uma estratégia em curso de a cada dia a gente é bombardeado com uma notícia estapafúrdia ou então, meu Deus, não é possível, a gente não acreditava que fosse tão longe. Sim. Né? Se a gente tem um presidente da Funarte que, como você disse, chama uma grande atriz de sorte, ou outro que entra agora e diz que o rock leva ao satanismo, ou a secretária do audiovisual nova, nomeada na semana passada, que há meses fez parte de um grupo que entregou ao presidente um documento que solicitava a extinção da Ancine. Ou seja, a gente sabe que existe em curso um movimento que chega a ser contraditório, porque se defendem tanto o Estado liberal, né, dentro do neoliberalismo, mas ao mesmo tempo é um Estado que quer intervir nessa moral e costumes, né? Então é quase como se dissesse, não, a gente quer achatar a produção do cinema, mas se não for possível, porque existem as pessoas que estão produzindo fora do eixo, fora da curva, como diria Deleuze, nas linhas de fuga. Então a gente quer moralizar. Então a gente vai diminuir editais, ou a gente vai tentar moralizar, evangelizar esses editais, como o Butini falou. Mas existem marcos que foram obtidos, existem rubicões, digamos assim, metafóricos, que foram ultrapassados, que não vão ser voltados. Entendeu? Então, assim, a produção cinematográfica, ela vai persistir. Não sou eu, Luciana Veras, uma jornalista daqui, que estou dizendo. São as pessoas que estão fazendo, que estão dizendo. Ok, vai ser possível fazer sem o apoio da Petrobras? Vai! O Animamundi, o maior festival de animação da América Latina, foi realizado esse ano via crowdfunding. Precisava arrecadar 400 mil e arrecadou. Janela Internacional de Cinema, um festival criado por Cléber Mendonça Filho e por Emily Leclerc aqui, foi realizado. A gente estampou na edição de setembro da Continente, fazendo a propagandinha aqui, uma entrevista com o Kleber, em que ele já dizia, um real ameaça ao cinema. Isso é fato, isso é concreto. Mas a ameaça... Ele sofreu diretamente, Exatamente. Né? Isso não significa dizer que a gente vai se paralisar pelo medo. É um pouco como está dizendo aqui na minha camisa. Tem aqui escrito Amar Sem Temer. Uma camisa que eu e meus amigos escapistas fizeram em 2016. Mas a gente tem que viver sem temer. Produzir sem temer. É difícil? Vai ter uma rebordosa? Vai ter. Se o ministro de Estado diz, aparentemente, inocentemente, depois não estilem se pedirem aí 5, como o Moa disse. Não, a gente não vai estilar, mas a gente vai estar nos espaços onde essas disputas estão acontecendo. Na rua, produzindo animação, ou na rua fazendo festivais, ou na rua recorrendo a outros meios, mas sem desistir do que Mossi colocou, um direito constitucional, que é o Estado prover essa possibilidade de cultura. A gente está aqui para fazer com que a cultura seja de todo mundo, não só de uma parcela, enfim, que tem condições de meios. A gente sabe, por exemplo, que a atividade audiovisual é uma atividade cara. É caro. Claro. E que tipo de Estado é esse que não investe na cultura? É isso. E aí, pegando também aquele gancho que o Mo tinha falado anteriormente, né? É óbvio que há outras formas, né, de a gente ir atrás, crowdfunding, vaquinha, financiamento coletivo, ajudas, mas a gente não pode largar a mão do nosso direito, inclusive de pressionar para que haja financiamento para a área cultural E, Adriana, pelos estados, pelos municípios, pelo próprio governo federal. Vale. Né? Deixa eu só falar uma coisa antes de Butini, rapidinho. Porque, Por favor. O Fundo Setorial do Cinema, o Fundo Setorial do Audiovisual foi uma conquista. Eu não vou falar aqui de novo no governo Lula, Gilberto Gil, Juca Ferreira, mas é verdade, foi uma conquista. E esse Fundo Setorial está sob ataque, em vias de ser extinto. Isso é um absurdo. Porque isso quer dizer assim, como é que um país vai abrir mão de... Não é só assim do potencial simbólico do cinema. Vamos pensar, se a gente pensar no cinema como commodity, preste atenção aí quem está aí na Secretaria Espacial de Cultura. O cinema pode levar o país a ser conhecido para além das fronteiras. É um instrumento de... Isso gera grana. Isso gera grana, isso gera empregos. Diz aí, Então, Marcos. respondendo ao ouvinte, no mundo inteiro, o cinema é feito com incentivo do governo. O próprio Estados Unidos tem incentivo fiscal. Na França tem o Canal Plus, na Inglaterra tem o Canal 4. Sim. Então, assim, não é daqui, não é a questão de o Brasil... Todo lugar o cinema tem incentivo fiscal. As artes têm incentivo exatamente. fiscal, né? Mas como a Luciana falou, cinema é muito caro. Não que as outras artes não precisem de
de dinheiro. Mas é importante lembrar isso, que não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão que está, inclusive, na Constituição. Sem dúvida. Minha gente, o papo é tão bom que eu esqueci de chamar o intervalo. O programa Fora da Curva de hoje está discutindo sobre censura às artes no Brasil. Aqui no estúdio conosco, Luciana Veras, Marcos Buttini, Rafael Buda e Moacir dos Anjos. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, a gente volta já aqui pelas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária. A nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Olha! 40 programas e muita música. Reggae, jazz, maracatu, hip hop, afoxé, samba, blues, salsa, capoeira e mais. Música como discurso filosófico e político. Modos de cantar e contar de si. Esta é a série de Boca a Ouvido Música da Diáspora Africana em Pernambuco, que estreia aqui na Universitária FM no dia 9 de dezembro e segue no ar de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita, tocada, produzida aqui em Pernambuco a partir da diáspora africana. Marque aí, dia 9 de dezembro, ajuste o relógio para as 6h30 da noite e perca não. De Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco é uma série de 40 programas realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fora da Curva está de volta ao vivo. Eu sou a Adriana Santana e estou conversando hoje com a turma boa aqui sobre um tema, infelizmente, né, tão triste, mas necessário da gente discutir, que é a perseguição, a censura, né, o estrangulamento da arte no Brasil. No estúdio comigo, Luciana Veras, repórter especial da revista Continente, Marcos Buttini, professor de cinema da UFPE, autor do livro História de Cinema de Animação em Pernambuco, Rafael Buda, produtor cultural, vice-presidente da Associação Brasileira do Cinema de Animação aqui de Pernambuco, e Moacir dos Anjos, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, curador de arte, dirigiu o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, o Mamã. E eu vou chamar agora a minha querida Larissa Rocha, estudante de jornalismo, que vai falar sobre algo muito importante, que é Ocupe Passinho. Também, Ocupe Passarinho. Diz lá, Lari, bom dia. Bom dia. Bom dia. Convidados. Bom dia. Nesse sábado vai acontecer o Ocupe Passarinho. É o 4º ano que está sendo realizado. E uma das principais reivindicações da comunidade do Passarinho é a falta d'água. Que aqui
a falta d'água, que a água só chega um dia na semana e não completa nem 24 horas. Ave Maria. E isso é uma reivindicação que é uma das principais reivindicações que está na carta da comunidade. Aí a programação começa às 9 horas na sede do grupo Espaço Mulher, na Estrada do Passarinho, que fica também localizada na praça do antigo terminal do micro-ônibus. Para quem tem interesse de ir. A ação tem o apoio da Casa das Mulheres do Nordeste e do Fórum das Mulheres de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E vai acontecer nesse sábado, dia 7 de dezembro, e começa a partir das 9 horas na comunidade do Passarinho. Maravilha, obrigada, Lari. Vamos lá, ocupar Passarinho, né? Entre Recife e Olinda, e tão desassistido, tão esquecido por Recife e por Olinda, né? Vamos ocupar Passarinho. Passinho também, foi ato falho, mas funcionou. Tem questões aqui de ouvintes também pra gente discutir. Deixa eu primeiro agradecer a todo mundo que está participando, George, Adriano, Bruno Mota, que fala parabéns a vocês pelo debate qualificado, Rivaldo Menezes, ele está dizendo que está assistindo o programa da Macaxeira, massa. Ele diz que é poeta, cordelista. O nome dele é Rivaldo Menezes, escreveu o cordel Direito do Idoso. Parabéns pelo programa. Obrigada, Rivaldo. Parabéns também. Vlad Queiroz, bom dia. Massa, gente. A participação está muito boa. O tema é muito instigante, é importante e diz respeito a todo mundo, né? Às vezes às vezes não, infelizmente, nesses tempos a gente escuta que cultura é algo menor, é algo que deve ser relegado a outros planos, já que a gente tem muita coisa importante para discutir. E eu queria que a gente discutisse isso agora. Qual a importância e por que a gente precisa falar sobre isso e combater esse desmonte que está sendo realizado? Por que diz respeito, Rafael Buda, cultura a todo mundo e não só a quem produz cultura? Eu acho que a cultura é uma essência, né, de qualquer cidade, de qualquer povo, né? Ela nasce ali já imbricada, né, dentro desse processo que é essa experiência de viver, de estar na sociedade. E muitas vezes ela é tratada do ponto de vista, né, político, digamos assim, como uma cereja do bolo, né? Uhum. Quando você vai para um processo eleitoral, muitas vezes você faz o programa de educação, o programa de saúde, programa de segurança pública, e no final pensa assim, vamos fazer alguma coisa para o maracatu sair na rua, né, para o afoxé, e não pensa também a cultura de forma estratégica, né, como também uma parte importante de uma sociedade, né, também uma parte que é muito significativa e que de fato transforma, né, essa sociedade, né. Então, a gente conseguiu avançar nos últimos anos, de fato, apesar de ser tudo muito recente no campo da cultura, não só a formulação na área cultural, como a gestão na área cultural, como a legislação na área cultural, é tudo muito recente, Sim, né? Até porque, só me perdoe uma parte, a gente está falando desse desmonte agora, mas não quer dizer que a gente teve muitos investimentos antes, não. A gente nunca viveu em céu de brigadeiro, né? Isso é verdade. A gente tinha pouco, agora a gente tem pouco menos 100. O grande lance, eu acho, hoje é como que a gente não perde o que conquistou, né? E como que consegue garantir novas ações, né? Então, exatamente. Por exemplo, a própria lei do audiovisual, a própria legislação aqui em Pernambuco, ela é de 10, 12 anos atrás e conseguiu garantir aí uma pujança aqui no estado. E a lei federal também não é diferente, né? Tanto a Ancine como também as próprias legislações que foram criadas dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, né, dos arranjos regionais, eles também hoje têm uma lógica que estão muito bem amarradinho. Então, quando você vai rebaixando, no caso do audiovisual, né, toda essa política, todos esses investimentos, é muito mais, eu fico pensando no sentido de um desmonte, né? Hoje tem mais de 700 milhões parado na Ancine, né, por conta de tudo o que está acontecendo, e eu acho que é muito mais uma estratégia da atual gestão de ver como que desarticula essa legislação, já que ela é muito coladinha, para poder pegar esse recurso e destinar para outra coisa, né? Então, isso de fato é muito preocupante. Mas eu acho que aqui em Pernambuco, de alguma forma também a gente, nesse ponto de vista, mesmo com essas dificuldades federais, a gente vem avançando muito. Por exemplo, há 2 anos atrás teve a 4ª Conferência Estadual de Cultura, onde a gente conseguiu aprovar um plano estadual de cultura, avançando no que diz respeito a ter o CPF da cultura, né? Que é o Conselho, o Fundo e o Plano. Então, hoje é possível pensar de forma estratégica as políticas culturais aqui em Pernambuco, mesmo diante de um cenário tão aterrorizante, sem tantos recursos, né?
Moacir tinha falado anteriormente, né, no primeiro bloco, e Butini falou também, na verdade todo mundo citou um pouquinho, que o financiamento à cultura, o financiamento público à cultura não é algo restrito, obviamente, no nosso país. É outra coisa que a gente vem escutando sempre, né? E como a Adriana fez até um comentário relativo a isso. As pessoas têm que ir atrás de financiamento privado mesmo, né? Eu queria que a gente, nessa rodada, trouxesse para os ouvintes e para a gente, para mim, para eu aprender também, como a gente pode observar o financiamento cultural pelo poder público em países democráticos, né? Como é que a gente vê isso, Moacir? Quem financia cultura na Europa, por exemplo? Em todo lugar do mundo, né, mesmo nos estados ditos liberais, né, existe um pacto na sociedade que permite que o Estado financie a cultura como algo relevante para a própria sociedade pensar sobre si mesma, né? A partir de pontos diversos, né? Se refletir sobre si mesma e se enxergar de determinadas maneiras, né? E dessa maneira poder formular, imaginar futuros possíveis para a própria universidade. Esse é o papel da universidade, esse é o papel da arte, né? Imaginar futuros diferentes desse que nós vivemos. E nesse sentido a arte tem inclusive uma dimensão utópica, nesse sentido de sempre imaginar algo diferente do agora e diferente no sentido de ser um lugar, um tempo mais inclusivo, um tempo onde questões, tensões que existem hoje em dia sejam resolvidas de uma maneira mais inclusiva, mais democrática, né? Então, isso eu acho que Lula falou aqui do governo, da gestão Gil e Juca Ferreira, e é importante focalizar isso e entender por que essas gestões estão sendo atacadas constantemente pelo atual governo. Como também a questão da educação nesse período está sendo constantemente atacada pelo ministro da Educação, que disse agora que tudo que existe hoje de ruim na educação brasileira é culpa daqueles Paulo Freire e dos governos do PT. Uma e da obsessão. Gente que está plantando maconha, né, na universidade. E a gente está a balbúrdia toda. Até metanfetamina, o cara disse que a gente está produzindo na universidade. É muita loucura. Mas é importante a gente lembrar que esses avanços dos anos 2000 que a gente observou, né, foram frutos de um processo de escuta do governo federal ao que estava ocorrendo na sociedade brasileira. O que estava ocorrendo com o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento LGBTQI. A sociedade estava se movendo e o grande mérito do governo naquele momento foi a escuta desses movimentos e implementar políticas, inclusive através dos pontos de cultura, através da criação de vários fundos de fomento, né, para atender essas necessidades, descriminalizando inclusive atividades como funk, como a capoeira, como a pichação, como várias manifestações, né, populares que estavam sendo criminalizadas até então ou simplesmente invisibilizadas. Então, trazer isso, estimular essas narrativas, essas leituras do mundo a partir desse ponto de vista, né? Então, foi criado todo esse arcabouço institucional, né, que é isso que, de alguma forma, ainda faz com que as artes resistam apesar do desmonte institucional. Porque há um fortalecimento dessas manifestações. Isso não quer dizer que a gente vá, como eu disse antes, abrir mão dessas instituições. Né? E é nisso que eu acho, inclusive, um paralelo, eu estava falando com os anos 60, porque depois do golpe de 64, né, houve essa resistência continuada em função daquele fortalecimento anterior. Eu acho que desde 2016, que a gente tem uma censura explícita, né, em vários campos da arte e uma asfixia explícita também desses fundos disponíveis. A gente tem apesar disso, a gente está resistindo, tá? E como o Lula disse, são práticas de você usou uma palavra, falou da sua camisa, de teimosia, não, enfim, de resistências, né? São práticas de resistência, de resiliências, enfim, que estão sob ameaça, continuam a fustigar, a defender, a resistir a esse processo e que estão sob a ameaça agora de algo que paira como uma grande ameaça sobre nós, que é a censura explícita, que é o bloqueio dessas ações. Inclusive, anteontem eu soube de uma coisa que eu nem fiquei sabendo na época, mas uma coisa prosaica, mas muito emblemática, né? Que houve agora recentemente na Caixa Cultural aqui no Recife, uma exposição da artista Gita Sharvika, né? Falecida já, que é uma obra absolutamente voltada à descrição da natureza, do corpo humano, telúrica e tal. E eu soube que 3 obras de Gita foram censuradas, foram retiradas da exposição, não foram permitidas, nem foram excluídas da lista por demanda explícita da coordenação das caixas culturais. Tem uma comissão, eram obras que mostravam uma mulher
enraizada, saiu como raiz enraizada, e essa mulher estava nua. Meu Deus. Então, essa associação do todo corpo mundo nasce, humano, né, da nudez humana com algo a ser bloqueado, a ser interditado, né? combatido, é algo muito preocupante, é algo de uma brutalidade, de uma ignorância, de uma incapacidade de se relacionar com a vida, né? Que nos aponta para um possível futuro muito difícil a enfrentar, porque temos que lidar com isso que é a coisa mais básica do mundo. Não estamos falando de obras que articulam politicamente, que associam personagens com histórias. É a imagem do corpo despido numa gravura ou num desenho. Gente. Isso é escandaloso. Quem tem medo do corpo de uma mulher, né? Acho que vale perguntar também. Quem tem medo desse corpo feminino? Quem tem medo de uma mulher no palco falando, vocês não vão nos calar? Quem tem medo de mulher produzindo cinema? Gente, o que é que você diria, Luli? Para quem ainda tem essa visão de que a cultura, aquela pergunta que a gente estava fazendo no início, que a cultura é algo menor, superfluo, que é algo acessório. Mas eu acho que, Rafael já disse aqui, a cultura é algo que nos constitui ontologicamente como seres e como sociedade. Se a gente não tiver cultura, se a gente não tiver arte, a gente vai se nutrir de quê? Não é? Essa fertilidade que existe no campo da cultura, no campo das artes, ela nos fundamenta. As pessoas que dizem, por que os cineastas não vão pedir financiamento privado? Vão pedir também. Já pedem, mas é dever do Estado, é obrigação do Estado garantir que a produção cultural seja mantida e que seja estendida às populações que durante décadas não tiveram esse direito de produzir seus próprios discursos. É isso que está em jogo de se também. Verem, né? De se verem. Por que incomoda o corpo de uma mulher? Por que incomoda o corpo de um negro? Por que incomoda o corpo negro de uma mulher que é sapatão? Por que incomoda o corpo negro de um homem que é gay? Porque, de certa forma, durante muito tempo, esses corpos não tiveram seu espaço. Nessas instâncias que a gente se acostumou a fruir, na televisão, no cinema, na literatura, na dança. E agora, graças a um processo de escuta, como o Mo falou, vamos só lembrar que a nossa Constituição é de 1988, é muito jovem a democracia no Brasil, um bebê. Acho que foi isso que a gente achou. A gente achava, não vai ter golpe, porque a gente acreditava na força dessa democracia que, infelizmente, se demonstrou muito frágil. Então, só para fechar aqui, e tentando falar devagar, porque minha irmã que está me vendo em São Paulo, grávida do meu sobrinho gêmeos, disse para eu falar devagar. Bom, tentando fechar. A cultura é tão importante quanto a educação, tão importante quanto a economia, tão importante quanto a pessoa ter um teto onde ela possa repousar toda noite. Ela precisa ter um livro para ler, ela precisa se reconhecer naquelas histórias. Só dando uma pequena palhinha, na edição de dezembro da Continente, que na semana que vem já está nas bancas, a gente traz uma reportagem sobre... Ela vai ser a funcionária do mês, viu? Um beijo para a Adriana, minha editora, sua xará. Minha xará, beijo, A gente fez uma matéria sobre a negação da história. Sim. A quem interessa dizer que não houve escravidão no Brasil? A quem interessa dizer que os negros, na verdade, vieram por vontade própria, nos navios negreiros? Estavam afim, né? Pegar uma praia. Vamos lá, os negros eram empreendedores. Vamos lá dar um rolê no Novo Mundo. Isso também é um espaço de disputa, tá tudo interligado. Então, cultura é tão importante quanto a educação, quanto ter um teto e ter comida no bucho. E não está dissociado e faz parte. Exatamente. Né? Bem bom. Tinha chegado uma pergunta até antes da gente começar a discussão, né? Na verdade, era uma reflexão de alguém que me perguntava: será que a gente não está... A gente falou muito de resistência, né? Mas a pessoa me perguntava: será que a gente não está muito tímido nas reações? A pessoa fazia um comparativo com 64. Poxa, mas a galera era tão combativa, ia pra rua e era presa e tal, não sei o quê. Não que nós queiramos esse retorno das prisões, mas a gente tem talvez esteja no nosso imaginário, né? Essa pujança, como eu estava falando anteriormente, né? Essa resistência tão grande das artes. Vocês estão vendo como a nossa resistência. Lógico que a diferença são outros tempos, mas igualmente combativas. Hoje é no Facebook, Butini, né? Você dá like, bota... não tem a mesma coisa. Eu acho que enfim... outro tempo, eu acho também não se exigiu ainda, talvez, por exemplo, o que está acontecendo no Chile e em outros países, seja uma situação limite em que as pessoas realmente tiveram que ir para a rua, etc. Aqui no Brasil, não sei se a gente está acomodado ou realmente não chegou no nível que a gente realmente precisasse partir para algo mais Eu acho drástico. Que chegou. Será? Botando fogo aqui, eu acho que a gente já chegou. Só com a reforma da Previdência Trabalhista, eu acho que já era para ter tocado fogo. Eu acho que existem as formas de resistência. Por exemplo, vou fazer propaganda metaforicamente, aqui. Tá? Para quem está me escutando. Moacir dos Anjos abriu uma exposição essa semana chamada Educação pela Pedra, inspirada num poema de João Cabral Melo Neto. Essa exposição traz Paulo Freire. No momento em que Paulo Freire, que é, eu acho que o teórico brasileiro mais citado no mundo, mas aqui no Brasil vilanizado, está sempre sob... E é o terceiro mundial e o do Brasil mais. Acho que as resistências acontecem nos espaços que precisam ser ocupados também. Em Brasília,
diante de tudo que aconteceu na semana passada, as mulheres se juntaram e leram uma manifesta no palco no dia da premiação. Isso é simbólico. Uma das pessoas que leu foi uma jovem atriz trans pernambucana, Anne Mota, que foi a primeira atriz pernambucana trans premiada no Festival do Brasil. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz. Isso não é pouco. É uma jovem trans. Sim, num isso filme muito, que se chama Alice Júnior, que só vai estrear em junho, mas enfim. E as mulheres leram esse documento no palco. Pode parecer pouco para quem não estava lá. Não, mas isso é potente, porque isso mostra assim, ó, a gente não vai se silenciar. Sim. Contra os desmandos, contra os desmontes. Não vamos esquecer também que o golpe foi machista e misógino. Sim. E a presidência é, acima de tudo, preconceituosa e misógina também. Ao extremo, né? E a gente tá falando de resistência mais materializável, né, na rua, mas a resistência se dá em vários espaços, como tá lembrando, né? No caso, inclusive, Rafael estava falando, né, dessa... Eita, daqui a pouco a gente tá terminando. Daqui a pouco eu vou fazer a última rodada. Já são 11h55! Só uma última perguntinha que eu faço para Rafael. A própria busca, né, por financiamento, a própria cobrança, né, pelos financiamentos públicos é uma forma da gente não só resistir, como agir também, né? Com certeza. Eu acho que, só pegando um gancho um pouquinho do que estava sendo debatido antes, a gente está vivendo um momento muito, digamos assim, da pós-verdade, né? Um momento onde chega uma opinião na internet, uma manchete, as pessoas leem só uma manchete, não se preocupam com o contexto e reproduz isso. Sim. Infelizmente... Até a terra, minha gente, o povo tá... Infelizmente, isso também acontece... A gente não pode se enganar que isso também acontece com os artistas, também no campo das artes. Sim. Então, ainda eu acho que existe uma barreira, talvez, que a gente precisa superar, inclusive de entendimento, ou talvez como comumente se fala assim, quando doer no bolso, que talvez isso exploda do ponto de vista de reverberação nas ruas, assim. Sim. Então ainda está tendo ainda alguns ajustes, alguns entendimentos, porque é muito susto, né? Recente, é muito susto, apesar de tanta coisa que a gente vê diariamente, né? Mas isso ainda não teve um rebatimento diário objetivo. Exatamente isso. Então, acho que talvez entrando no próximo ano, meados do ano seguinte, né, de 2020, ali pro meio do ano que vem, talvez essa bomba exploda e a gente tome outra dimensão do ponto de vista. A gente ainda não sentiu, né? Não sentiu, tá tudo ainda... Já, né? A previdenciária a gente vai levar um tempinho ainda para sentir. Exatamente. Moacir. Não só em relação a essa questão, eu acho importante dizer que as resistências existem, sim, estão aí, como eu disse, não só dentro das instituições, como o Luli mencionou, mas fora delas. Tem que pensar movimentos fortíssimos, como hoje, por exemplo, o Slam das Minas, como o movimento dos cineastas indígenas, né, o funk. Galera do Passinho. Quer dizer, existe galera do Passinho aí. Fora da curva. Fora da curva, dentro da modestamente, mas estamos da universidade. Mas existe também a tentativa crescente de criminalização dessas resistências, né? E a gente não pode associar, por exemplo, o que ocorreu em Paraisópolis essa semana, né, dessa criminalização porque não é à toa que ali era um baile funk, um baile onde a população pobre e negra estava se divertindo, né? E isso é associado com crime, né? E isso é motivo para que chacinas como essa ocorram. Então, é preciso estar muito atento para não só o reconhecimento dessa resistência, mas a fortalecimento delas para que elas não sejam sujeitas a esse tipo de violência absurdo. E voltando, inclusive, com o que você começou o programa, dizendo que para alguns estratos da população brasileira, essa censura nunca acabou. E a gente está vivendo um policiamento agora, né? Assim, tá como se a gente estivesse num grande Big Brother, digamos assim, sendo vigiado constantemente. Então isso é muito também complicado dentro da sua fala. Estamos quase terminando. Vou dar um alôzinho final aí. Butini? Então, eu acho que essas resistências existem, sim. Agora, eu acho que elas estão ainda dentro de uma esfera, de uma bolha, assim. Eu acho que o que eu estava falando era uma questão de mesmo ir pra rua, uma coisa mais de confronto, assim. Mas claro que tem, né? A gente tem que resistir para existir, porque... Na verdade, acho que não vai deixar de existir. Mas o que vem acontecendo de censura, de fake news, sabe? De, por exemplo, dizer que o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, tira dinheiro do hospital, não tira. Pelo amor de Deus. Sabe? É um fundo que vem do próprio Coloquei notícia do WhatsApp, o pessoal tá jogando no WhatsApp, né? Bom, seria isso. Gente, Luli, rapidinho. Lembrando aqui só o tema da nossa Devagar não, agora é rápido mesmo. Dando um tchau para quem tá nos assistindo de São Paulo, de qualquer lugar que tá aqui. De Campina Grande, tem um ouvinte aqui, desculpa, esqueci de falar, de Bruno Mota, assistindo de Campina Grande. Diga aí, Luli.
Eu acho que a gente está aqui para resistir, para existir. E, Butini, eu ouso te dizer que eu acho que as nossas existências também estão sob ameaça. Porque qualquer existência que divija da norma, enfim, está sob ataque. Mas é isso aí. O cinema vai resistir, a música, a literatura, as artes visuais, o jornalismo combativo sempre. Apoiem a Revista Continente, www.revistacontinente.com.br. Gente, valeu. Fora da Curva está terminando agora, infelizmente, mas vocês vão voltar, né? Por favor. Vou deixar aqui na agenda. Agradeço bastante, Luciana Veras, Marcos Butini, Rafael Buda, Moacir dos Anjos. O programa de hoje foi produzido por mim e por Guilherme Falcão, com produção aqui no estúdio, pesquisa e redes sociais dos estudantes da UFPE, Larissa Rocha, Guilherme Falcão. Sorteio, Adriana? Eita, a gente esqueceu o sorteio, a gente faz nas redes sociais. É isso, Gui? Pronto. Vai ter sorteio nas redes sociais da Revista Continente. Na técnica de som, Marco da Lata, o Fora da Curva vai ter reprise hoje às 9 da noite. Na segunda a gente vai voltar com a apresentação da dona do rádio pernambucano, professora Ana Veloso. E eu queria fazer uma observação, informação não todo mundo já sabe, mas é algo do meu coração. Neste domingo, 8 de dezembro, é dia de festa no Recife, no Morro. Eu vou subir, hein? E nós, é dia de festa de Nossa Senhora da Conceição, dia de Iemanjá, né, aqui no Recife, dia de sincretismo religioso, de fé, de azul e branco, dia de a gente dizer salve Cessa, salve Cessa. E salve Odoiá. Bom final de semana, até segunda pra vocês. Uhul! O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. O evento Vamos Se Beijar até o Brasil Melhorar acontece nesta sexta a partir das 10 da noite no Bar do Céu, localizado no bairro do Recife. O show conta com 2 pistas